Oi. Então, enquanto a gente aguarda, eu gostaria de falar para o pessoal aí que a gente está com as inscrições abertas para cursar a disciplina isolada no programa de pós-graduação em matemática. Então, já é uma oportunidade para quem está terminando o curso, ainda está numa dúvida se vai fazer o mestrado ou não, daí de conhecer um pouco mais o programa conhecer você também um pouco mais. E as aulas vão começar agora dia 1º de setembro e vão até dia 12 de agosto. Enquanto não estiverem autorizadas as atividades presenciais, as aulas serão de forma remota. E eu coloquei aqui no chat o link, que as inscrições estão abertas até dia 20 de agosto. Tá? Então, fica aí um convite, e eu acho que é uma boa oportunidade para os alunos e para a gente do programa receber vocês. Então, agora a gente já pode começar. Oi, todo mundo. Oi, professores. Muito obrigada pela participação de vocês. Meu nome é Beatriz. Esses são alguns professores do nosso departamento de matemática da UFPR, a professora Elizabeth, a professora Paula, o professor Marcelo e o professor Kleber. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios. Pode falar, professor, você levantou a mão. Eu? Não. Não, o Kleber levantou a mão. Não, meu fone não tá funcionando, peraí. Meu fone não está funcionando. Para você escutar a gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Aham. Ah, tá. Para mim tá parecendo que tá desligado. Não, tá tudo certinho. Tá bom. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios em você ser professor e pesquisador. Então, eu queria começar pedindo para os professores falarem um pouquinho se no ensino médio vocês já pensavam em fazer matemática e se vocês não pensavam, como que vocês chegaram a fazer matemática, a virar professor? Vocês podem começar, não sei, com a professora Paula, como vocês querem fazer. Obrigada, Beatriz. Eu posso começar assim. Eu digo que no meu ensino médio eu não pensava em fazer matemática. Na verdade, eu fiz um ensino médio junto com técnico, né? Eu fiz curso técnico em mecânica na Escola Técnica Federal do Espírito Santo e nem imaginava que ia fazer matemática. Eu sempre gostei de exatas, das aulas de matemática e de física, mas eu acho que no ensino médio a gente está com a cabeça muito cheia de ideias e vontades. Na verdade, para mim, foi um desafio escolher o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Então, eu já não estava mais gostando muito da mecânica, porque era prático demais para mim, né? Tinha que fazer solda, tinha que mexer em equipamentos que às vezes me davam medo. Eu sempre fui muito medrosa, não sei por que eu escolhi mecânica para fazer, mas eu não sabia que eu ia fazer matemática. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre fazer artes plásticas e educação física e matemática. Bem diferente.
Coisas Uma assim, da outra. totalmente... Só que uma coisa eu tinha certeza desde criança, que eu ia ser professora. Quando eu estava na mecânica, eu imaginava que algum momento eu ia me tornar professora da área de mecânica, né? E aí, quando eu fui pensar na profissão, na universidade, eu escolhi 3 possibilidades que me levariam a tornar essa ideia realizável, né? Mas aí eu fui para matemática, até por... Eu acho que aí eu descobri curiosa, né, na época, que ingressou no curso de matemática. E aí eu ouvia histórias fantásticas sobre um curso que ninguém era aprovado, sobre um curso que formava uma pessoa por ano, e aquilo foi mexendo com minha curiosidade, que eu falei, gente, não é possível que a matemática do ensino médio é tão tranquila, né? Para mim sempre foi tranquila. E aí dentre essas, assim, a matemática entrou como possibilidade nesse momento que minha curiosidade foi aguçada. E aí eu decidi vou fazer. Então quero ver como que vai ser. Será que vai ser assim mesmo? E aí eu ingressei, passei no vestibular. Também o vestibular para mim assim foi, eu fiz, eu fiz até essa motivação me fez fazer o vestibular no terceiro ano do técnico, né? Porque a gente ia no técnico até o 4º ano. E eu esperava no 4º ano fazer o cursinho para poder ingressar na universidade. Mas aí eu antecipei. Falei, não, vou fazer no terceiro ano para matemática. E não era tão disputada assim, ia servir como uma experiência. Aí eu fiz, passei no vestibular e entrei e estou aqui até hoje, né? Na matemática, me apaixonei. Foi essa a minha experiência. Que legal, professora. Eu fiz técnico também, o meu também era 4 anos. Professor Marcelo, pode falar um pouquinho para a gente? Posso? Vocês estão ouvindo bem? Dando para ouvir, sim. Olha, posso dizer assim que, resumo, eu resisti à matemática durante bastante tempo, né, desde a adolescência, e dentro da matemática eu resisti bastante ao que eu faço hoje, que é a álgebra também. Assim, eu nunca fui muito bom para saber o que eu ia fazer de verdade, sabe? Então, quando eu era pequeno, eu queria ser... Pequeno, eu falo 5, 6 anos de idade. Além de querer ser bombeiro, né, astronauta, policial e tal, eu também achava interessante ser cientista, seja lá que fosse esse negócio. E também gostava da ideia de ser professor. Aí quando eu fiz uns 13, 14 anos, as ideias começam a mudar todas, né? Aí eu tive uma ideia brilhante, eu achei que ia virar músico, e fiquei perseguindo isso aí durante vários anos. O meu plano, quando eu tinha 18 anos, era eu ia ser músico profissional e ia estudar matemática nas horas vagas. Enfim, eu não tocava muito bem, né? Senão eu não estava aqui, mas eu não tocava muito bem. Aí essa história da música não foi muito para frente. Eu tentei ainda durante uns 2 anos, pelo menos, né, para ver se ia dar certo. E lá pelas tantas eu desisti, porque eu vi que o negócio estava muito difícil, e resolvi fazer o plano B, que era a matemática. E foi assim que eu fui fazer a matemática na graduação. Agora você é professor e músico nas horas vagas? Músico nos minutos vagos, assim, eu consigo tocar uns 15 minutos na segunda-feira, depois uns 10 minutos na sexta-feira, é meio complicado. Professora Elizabeth, agora, por favor, pode falar um pouquinho da sua experiência? Tá, obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, uma saudade toda, muito grande de todo mundo. E eu sempre gostei de matemática, e isso é ponto pacífico. Sempre gostei muito de matemática. E sempre tive uma relação muito forte com meu pai, que sempre trabalhou numa empresa de engenharia sem ser engenheiro. Então, eu fui cursar engenharia, acho que um pouco por conta
de tentar satisfazer um sonho do meu próprio pai. E eu estava fazendo desenho arquitetônico no Colégio Estadual do Paraná, e aí tomei essa decisão de fazer uma engenharia. Eu fiz o vestibular para engenharia cartográfica aqui na Universidade Federal do Paraná, e a minha professora de matemática, então, que acho que também percebia de quanto eu gostava de matemática e tal, me encorajou e me pagou a minha inscrição para o vestibular de matemática na PUC. E eu acabei passando no vestibular, tanto da Federal como na PUC, uma engenharia cartográfica e outra matemática, e essa mesma professora, minha professora Arlete Mendes, lá do Colégio Estadual do Paraná, chegou a pagar o meu primeiro semestre lá na PUC. E então eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo, a engenharia e a matemática. A engenharia era durante o dia, às vezes de manhã e às vezes à tarde, e o curso da PUC era à noite. Depois eu consegui bolsa na própria PUC, acabei fazendo os 2 cursos, e sempre me dediquei muito para o curso de engenharia. Era dos congressos de engenharia que eu ia, estágio era na engenharia que eu fazia, então eu me foquei sempre muito no curso de engenharia. Só que a engenharia eram 5 anos e a PUC, a matemática, eram 4 anos. Então, quando eu estava no último ano de engenharia, eu tinha ido fazer um estágio no interior da Bahia e tal, ou seja, meu foco sempre foi na engenharia. Quando eu retornei desse estágio, era o final de fevereiro, começo de março, a PUC me convidou para ser professora lá, e eu acabei assumindo algumas turmas e assumi até turmas de 4º ano, ou seja, alguns dos meus alunos tinham sido meus colegas na faculdade. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa ficar muito atento, às vezes, aos sinais, às coisas que a própria vida oferece, as oportunidades que a vida vai nos dando. Então, aí eu no ano seguinte, então, nesse ano que era de manhã, eu era aluna de engenharia, à tarde, estagiária de engenharia, e à noite era professora na PUC. Então, todo esse meu tempo de faculdade sempre era manhã, tarde, noite, e ia para casa só para dormir mesmo. E mesmo assim, sobrava tempo para namorar e para ter amigos e tudo mais. Mas, daí no ano seguinte, me formei em engenharia, fui contratada na empresa, trabalhava o dia todo na engenharia, e à noite continuei dando aula na PUC. E, de repente, um dia de manhã, eu acordei e disse, não, o prazer da minha vida é ser professora. E foi nesse momento, nesse dia, que eu pedi a conta na empresa, e daí, logo em seguida, eu fui para a PUC falar assim, eu acabei de pedir a conta, que eu fui recebida assim, o pessoal falou assim, era tudo que a gente queria, e aí, como eu tinha essas 2 formações, eu virei a tia, porque era professora de topografia, era professora de cálculo, era professora de um monte de coisa. Então, era tipo full time. E, bem, são várias histórias que tem para contar, mas o que eu quero deixar de recado é que a gente precisa ter sempre muito atento, às vezes a gente mesmo não sabe bem o que quer, mas a vida vai nos apontando alguns caminhos e a gente precisa enxergar isso. E como a Paula falou e o Marcelo falou, já se viam como professores. Eu sempre, desde criança, eu adorava estar ensinando as coisas para as crianças, ou a gente, na época, a gente brincava na rua e chamava a garotada lá da rua para ir lá para casa para eu cobrar tabuada. Então, eu custei talvez, como o Marcelo falou, de dizer assim, eu quero ser professora, acho que foi a vida que foi me mostrando que eu queria ser, e acho que isso está na minha veia, é o que eu amo fazer, eu adoro estar na sala de aula. Eu vou fazer um comentário só. Eu acho que muitos alunos que vêm parar na matemática sentem essa pressão da escolha de você querer ser professor, porque a gente não é incentivado a ser professor. Então, eu acho que isso é um pouco complicado. Às vezes a gente demora para perceber, porque talvez a gente não tenha um incentivo de quando alguém vê que você gosta disso, falar para você, ei, por que você não é professor? Assim? Igual muitas vezes falam para os engenheiros, para os arquitetos, músicos, essas coisas. E por fim, o professor Kleber pode falar um pouquinho para a gente. Boa tarde, gente.
Primeiro eu queria agradecer o convite aí pelo convite, né, pela Beatriz, especialmente a Beatriz. Bom, a minha história assim, é diferente, mas não foge muito à ideia dos demais, então também não tinha como objetivo cursar matemática, como os demais, assim, não era meu primeiro objetivo. Na verdade, assim, como eu venho de uma família que era uma família humilde, que não tinha tradição, em geral, de fazer alguma coisa no ensino superior, então não é que eu havia pensado em fazer outra coisa, na verdade, eu nunca havia pensado que eu poderia fazer um curso superior, sabe? Então, eu vim de uma família que não tinha essa tradição, então era uma coisa assim que não era uma conversa típica da minha família, sabe? E aí, quando eu terminei o ensino médio, aí meu pai que me incentivou a pensar em fazer alguma coisa. Meu pai sempre trabalhou em construção civil, então, inclusive trabalhei com ele, então a gente era uma família simples, assim, mas ele sempre falou assim, por que você não tenta estudar alguma coisa, tenta fazer um curso, eu te apoio, eu te ajudo. E aí, bom, como eu estava na área da construção, então, eu sempre tive uma certa habilidade, assim, facilidade com matemática, então eu falei, então vou tentar fazer engenharia civil, tentar fazer o vestibular para engenharia civil. Fiz a primeira vez, não passei, obviamente, não passei, eu estudava à noite, fiz meu ensino médio todo à noite, em escola pública, trabalhando durante o dia, então minha formação de ensino médio foi muito, 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 assim, deficiente, assim, para tentar ingressar na universidade. Aí, após duas tentativas, na verdade eu tentei uma vez e não deu certo, aí na segunda vez abriu como eu caí na matemática foi assim, abriu o vestibular, eu me inscrevi para o vestibular onde havia a opção de dois cursos. Como primeira opção, eu me inscrevi para engenharia, e segunda opção, aí eu olhei tinha que ser em áreas correlatas, aí qual mais estava próximo, falei, vou fazer para matemática então, né? Foi mais ou menos só para preencher mesmo o formulário, sabe? Não foi, nunca tinha me imaginado sendo professor, nunca tinha imaginado fazer um curso de licenciatura. Aí entrei, aí fiz o vestibular, na primeira opção não passei, na segunda opção fui classificado na matemática. Aí, para não, assim, aí o meu objetivo foi assim, bom, vou entrar fazer matemática, tentar melhorar um pouco, a parte básica que não tinha conseguido no ensino médio, e depois faço vestibular de volta para engenharia civil. Porém, caí no curso de matemática. Aí no primeiro semestre quando eu cursei o primeiro semestre de matemática, falei, não saio daqui mais. E tô até aqui hoje, faz já alguns anos. Acho que foi assim, foi o erro que deu mais certo na minha vida, assim, de ter não conseguido entrar na engenharia, porque eu não sei se eu estaria tão assim realizado como eu estou na matemática, sabe? Então eu caí meio de paraquedas na matemática também, mas me encontrei muito durante o curso, assim, durante a conversa com os professores, com os colegas. Foi um curso assim bacana, assim, que eu gostei desde o início. Sempre tive dificuldade também, como a maior parte dos alunos, mas assim é um curso muito legal. Então, e acabei assim seguindo por mais tempo aí, fazendo uma carreira, seguindo para frente, fazendo graduação, pós-graduação na matemática. Então essa é a minha história. Eu caí meio de paraquedas também na matemática, mas e aí, durante o curso da graduação, a gente fica sempre pensando assim, eu sempre tive essa preocupação da questão de ser professor, mas também se começa a criar gosto. Eu tinha uma professora minha da, de metodologia que falava assim, se você não tem o desejo de ser professor, então nunca dê aula. Não comece a dar nenhuma aula, porque a partir do momento que você começar a dar aula, aí, se for picado, ela fala assim, se for picado pelo inseto, aí nunca mais você não quer sair mais. Então, é o que aconteceu comigo também. Eu tinha esse medo, mas aí quando você começa, você fala assim, não, agora você não sai daí mais. Mais ou menos essa é a história que eu caí na matemática. Isso é muito verdade. Se você dá aula uma vez e você vê o brilhinho no olho do aluno quando ele entende o que você está falando, isso é maravilhoso. Vocês já falaram um pouco disso, mas eu queria saber
como que vocês escolheram não ser professor mais? Porque vocês todos falaram um pouco como foi o trajeto de vocês, mas como que vocês quiseram ser professores do ensino superior, ser professor e ser pesquisador? Como isso veio para vocês? Pode começar o professor Marcelo? Professor, seu microfone está desligado. Ops, agora sim? Agora foi. Então, quando eu entrei na graduação de matemática, eu tinha uma vaga ideia, assim, que eu acho que como todo mundo, mesmo quando a gente se planeja para entrar em matemática, você não sabe muito bem o que tem no curso, né? Vocês, como alunos, também passaram por isso. Você vê uma coisa na escola, quando chega no curso, você tem uma vaga ideia do que deve acontecer e normalmente a gente erra. Mas eu sabia, assim, de conversar até com colegas que estão mais avançados, que tinha alguma coisa chamada pós-graduação. E como eu falei para vocês, quando eu tinha 5 anos de idade, eu achava que ia ser cientista, né? E eu achava que para ser professor, eu tinha entendido assim, bom, para ser cientista, seja lá o que fosse esse negócio, eu preciso fazer a pós-graduação. Então, na verdade, quando eu estava na graduação em matemática, lá pelo meio, pelo menos, já estava pensando em fazer mestrado depois. Eu não sabia muito bem o que seria isso, mas eu sabia que seria necessário, né, entende? Seria necessário fazer isso para poder trabalhar com pesquisa em matemática. Isso para mim estava bem claro. Eu cheguei a fazer iniciação durante um ano, por exemplo, mas não foi muito para frente. Era uma área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E a partir daí não tinha tanto contato com os professores. Então, eu entrei no mestrado meio às cegas mesmo. Mas no meu caso, pelo menos, foi isso. Eu sabia que para poder desenvolver, né, matemática nova, eu teria que passar para a pós-graduação. Então, para mim, estava claríssimo, pelo menos depois do terceiro ano de graduação, que eu teria que continuar. E o que eu fiz foi fazer o mestrado, que muita gente faz, né? Eu terminei a graduação, fiz o mestrado, logo em seguida fiz o doutorado. Então, no meu caso, foi assim. E o professor nunca pensou em pesquisar, por exemplo, em outro lugar para não ser professor? Ou você sempre, depois que você entrou na pós-graduação, você sempre teve como objetivo ser professor do ensino superior também? Não, bom, no Brasil, assim, eu diria que em matemática, tem poucos lugares que você pode ser pesquisador sem ser professor também, né? No Brasil, até onde eu sei, não tem nenhum. Mesmo no INPA, você tem que dar aula também, você orienta também. Mas eu não achava ruim a ideia. Na verdade, eu achava muito bom fazer duas coisas. Inclusive, quando eu fiz o doutorado, tinha lá no doutorado tinha um estágio, que é um pouco diferente do estágio que a gente tem aqui. No estágio que eu fiz, estágio docente, você podia pegar uma turma mesmo, com o professor, né? E aquilo foi, inclusive, eu achei importante para a minha saúde mental durante o doutorado ter pego aquele semestre. Eu acabei fazendo um ano dando aula, né? Sendo responsável pela turma, e no outro semestre eu era só o professor das aulas de exercício, dava uma aula por semana. Mas é um complemento interessante, até hoje é. Entendi. Muito obrigada, professor. Professora Elizabeth, pode falar um pouquinho para a gente? Claro, claro. Na verdade, eu acho que sempre a vida que foi me levando. Então, como eu comentei anteriormente, que eu comecei dando aula na PUC, e aí pedi a conta e virei professora full-time na PUC, aí eu com mais 2 colegas, professores da PUC, nos juntamos e vai ter concurso lá na Federal do Paraná, vamos fazer concurso, e nós 3, tipo assim, passamos a estudar juntos para o concurso. Então, a gente dava muitas aulas na PUC, tinha um dos meus colegas chegava a dar 60 horas, ele não era só professor na PUC, era em outros lugares, a gente estudava no final de semana, se preparando para esse concurso na Federal. E aí, acabei passando, então eu sou professora aqui na Universidade Federal do Paraná desde 1990, e aí, quando eu ingressei, então, como professora na Federal, só com a graduação, aí era claro, natural que eu fosse me seguindo para fazer uma formação, ter um mestrado, ter um doutorado e tal. Então, foi a própria carreira que me foi seguindo para fazer o mestrado. Então, aí fui fazer o mestrado na USP. Então, aí são outras histórias que vão acontecendo na vida da gente. Então,
a questão de ser professor e pesquisador foi a própria carreira, de estar aqui. Então, o que é muito gratificante, acho, na nossa profissão, é que a gente está sempre se desafiando. E acho que para ser pesquisador é isso, você aceitar esse sempre você estar se desafiando, sempre ter alguma novidade a mais. Então, é um mestrado, é um doutorado, é um pós-doutorado, e assim por diante, a gente está sempre se desafiando. Legal, obrigada, professora. Professor Kleber? Bom, assim como a Elizabeth falou, eu também acredito que assim a vida vai criando as oportunidades, né? E assim, eu entrei no curso de licenciatura, então eu já sabia que eu ia ser professor, já tinha contato com a parte de ser professor desde da graduação, então aí a questão de pensar na pós-graduação, em fazer pós-graduação, eu acho assim, tem oportunidades que vão surgir na vida e sobretudo, tem pessoas assim que são pontuais, assim, momentos muito importantes, assim, que marcam assim a trajetória da gente, assim, durante principalmente a vida acadêmica. Então eu tive bons professores e aí quando eu decidi fazer uma iniciação científica, eu nem sabia ao certo o que era significava se fazer iniciação científica. Quando eu entrei, assim, era tão mal informado, assim, as pessoas que ouvia-se falar em ganhar bolsa na iniciação científica e muitos alunos achavam que ganhar bolsa significava não pagar, assim, eu achava assim, não, se for fazer sem bolsa, vou ter que pagar alguma coisa, então não tenho condições. Então, enfim, mas quando eu fui atrás, descobri, aí foi um professor meu da iniciação científica que me incentivou desde o começo a tentar pensar em uma pós-graduação. Como assim, eu gosto de pensar, eu sempre pensava assim que eu não era capaz, isso não é para mim, né? Esse negócio aí, acho que só para pessoa tem que ser muito genial, sei lá. E aí não, ele quebrou esse meu ponto de vista. E aí trabalhei com ele durante alguns anos, 2 a 3 anos em iniciação científica e ele que me preparou, assim, ele foi uma pessoa fundamental para me motivar a seguir na carreira acadêmica. Então, eu acho que assim, existem na vida oportunidades que vão surgindo e pessoas que são fundamentais, assim, pessoas que te lançam, assim, que te colocam, direcionam de forma correta e você vai conseguindo, as coisas vão acontecendo, assim, você não tem um planejamento muito antes, as coisas vão acontecendo e algumas pessoas são importantes no sentido que elas vão direcionando a gente. Eu acho que isso é muito verdade, assim, pelo menos para quem faz licenciatura, eu acho que nem sempre a pós-graduação é um objetivo, e quando você tem uma pessoa que, ou às vezes nem por não ser um objetivo, mas pelo menos eu vejo muita gente na licenciatura já começa dando aula enquanto está na graduação, e às vezes por causa disso a pessoa sai da universidade quando se forma e não continua, né? Então eu acho que quando você tem pessoas que te incentivam a buscar uma pós-graduação é muito importante, assim. Professora Paula, agora falta só você. Oi, Beatriz, é interessante e eu agradeço muito o convite por participar aqui dessa mesa, né? Ainda mais com pessoas que eu admiro muito, colegas que eu admiro muito aqui na universidade, e contar um pouco dessa história, essa trajetória, relembrar, estava aqui relembrando, né, como que eu cheguei até aqui, né? Então, isso é muito bacana, né, ter essa oportunidade de conversar a respeito disso e retomar a nossa história, né? Eu tinha certeza que eu ia ser professora de criança. Quando eu ingressei na universidade, eu achava que eu ia ser professora de matemática do ensino fundamental, do ensino médio, né? Aí eu entrei no PET também, na universidade, e quis ter a experiência de estar em sala de aula, né? Então, o meu primeiro incentivo no ensino superior, em termos de docência, foi justamente ter dado aula para uma quinta série.
Eu me vi louca com aquelas crianças. Na verdade, eu ainda não tinha formação suficiente para encarar uma quinta série, e com aquela quinta série eu decidi que, ai meu Deus, como que eu vou continuar minha carreira dando aula para quinta série? Para mim não era possível. Por quê? Assim, quinta série é uma série muito interessante, né? Mas eu peguei uma quinta série de uma escola em particular que, enfim, juntando a minha falta de preparação para lidar com a sala de aula naquele momento e com a situação da escola, que era uma escola que era uma escola de periferia, isso não só por isso, mas a gente tinha alunos que jogavam as carteiras, assim, no meio da aula, você virava para escrever e de repente você via alguma coisa sendo tacada. Um dia eu vi uma criança sendo empurrada. Então, assim, aquilo me chocou muito. Eu falei, gente, eu não sei lidar com uma quinta série. Então, tem uma outra coisa. Aí, no mesmo ano, eu estava numa turma de ensino médio também, em designação temporária, né? E com o ensino médio eu me dava bem, assim, eu conseguia conversar com eles, mas com as crianças não. Então isso começou a me preocupar muito, né? Então eu lembro que foi a primeira vez que eu pensei que talvez eu não conseguisse chegar ao final do meu curso por causa dessa quinta série, que me chocou muito. Enfim, aí eu comecei durante a graduação também a frequentar congressos e encontros de educação, matemática, né? Então, eu fiz licenciatura, né? Então, eu participei de muitos eventos durante a minha graduação. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Paula, pode continuar. Eu tá. falei com o microfone desligado, desculpa, tá ouvindo sim, professora. Não, tudo bem, que teve uma hora que a minha conexão falhou e tive que reingressar na reunião, por isso que eu estou perguntando. E eu participei de vários encontros de licenciatura, encontros de educação matemática, e eu estava decidida a fazer a seleção para o mestrado de educação matemática. No final da minha graduação, eu me inscrevi, e nesse mesmo ano também eu participei de um encontro de matemática de educação matemática no Rio de Janeiro. Eu fui com uma professora minha e eu fui hospedada eu conheci o Laboratório Nacional de Computação Científica. Eu não sabia nada sobre o Laboratório Nacional de Computação Científica até esse momento. E aí eu estava lá como uma visitante, né? E lembro que a gente foi conhecer o laboratório e eu fiquei encantada. Assim, ele me falou, ele estava fazendo doutorado lá, né? No laboratório. E ele contou, me apresentou os professores e falou como que era o ingresso. Então, ele me incentivou bastante a fazer o processo seletivo para o doutorado no Laboratório Nacional de Computação Científica. E eu me inscrevi. Assim, tipo aquela, não sei o que vou fazer da vida, então o que aparecer tá legal, vamos tentar. Então, eu me inscrevi, não tinha esperança nenhuma em conseguir isso, porque eu não tinha feito mestrado ainda, mas era um programa que aceitava pessoas que não tinham feito mestrado, desde que passasse no curso de verão, né? Eles ofereciam o curso de verão e tinha a parte computacional, tinha a parte matemática, álgebra linear, análise. E aí eu fui selecionada para fazer
o curso de verão. Aquilo para mim, eu falei, gente, que legal. Eu vou lá ver qual é, né? E paralelo a isso, eu fiz a seleção para o mestrado em Educação Matemática lá no Espírito Santo. E aí, eu fui aprovada nos dois e fiquei indecisa, na verdade, no que fazer. Me dava muito medo ingressar num doutorado sem ter feito mestrado, né? Mas eu falei, gente, eu passei na seleção, né? Do curso de verão. Então, será que eu não consigo? Eu falei, vou apostar que eu consigo. E aí foi assim que eu ingressei lá no doutorado em modelagem computacional do LNCC. E, assim, foi maravilhoso, assim, eu devo tudo a eles. A minha vida, eu agradeço muito, até emocionada. Muito linda a sua história, professora. Porque foi uma experiência maravilhosa. Mudou minha vida. Tudo E que eu você é vivi uma naquele ótima período. professora. Eu sinto muita saudade daquela época, foi muito boa. E, assim, mostrou que eu podia, o que eu podia fazer, o que eu era capaz de fazer. Então, eu agradeço muito a minha orientadora, a professora Sandra Malta, que foi orientadora e mãe para mim naquele período, que apostou em mim em tudo ela apostou em mim. Me incentivou a conhecer o Brasil inteiro, viajando nos congressos. Desculpa, gente, eu ficar emocionada. Não, professora, a sua história é linda. Ficar emocionado faz parte. E eu acho que Paula, eu acho que é um pouco também o que o Kleber estava chamando a atenção da gente, que quanto a diferença faz, algumas pessoas fazem na vida da gente, né? Algumas experiências, algumas pessoas, algumas conversas, às vezes alguns puxões de orelha, às vezes algumas palavras de apoio fazem muita, muita diferença. É verdade. Então eu tenho muito a agradecer. Foi um ambiente assim fantástico que eu encontrei lá, de apoio, oportunidades. Então, assim, chegou um momento que eu pensei assim, meu Deus, se eu não conseguir fazer esse doutorado, eu larguei mestrado, eu não tenho nem mestrado, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então, assim, foi uma vitória eu ter conseguido realizar esse doutorado e abriu as portas para mim. Tudo que eu consegui depois disso, eu agradeço infinitamente a eles. Foi uma oportunidade fantástica. E eu digo que se você tem condição de fazer um doutorado, fazer um mestrado, que você vai e faça, porque é um mundo incrível que você consegue. Assim, coisas que você nem podia imaginar que você podia fazer, que você podia descobrir, ideias novas, pessoas novas que você conhece, histórias de vida, tudo, assim, eu acho que é fantástico você poder entrar de cabeça no mundo do conhecimento, porque você, ao mesmo tempo que você se constrói, você destrói muitas crenças que você tinha, você destrói de uma forma positiva coisas que a sua cabeça achava que era de uma forma e que na verdade é completamente diferente, né? Então, eu acho que vale a pena e aconselho a todo mundo. Não fique só na graduação. Professora, eu vi que você se emocionou, então tem
algumas pessoas comentando que vocês aqui na mesa redonda são essas pessoas na nossa vida acadêmica, inspirações. A professora Elisângela também está assistindo. O Vinícius falou que vocês são uma inspiração para a gente. Então, continuando agora, muito obrigada, professora, pela sua contribuição. Eu queria perguntar para os pais, para os professores que também são pais. Como é? Porque eu sei que o professor Kleber tem um filho pequeno, a professora Paula também, eu sei que a professora Elizabeth tem um filho mais velho já, né? E o professor Marcelo, não sei, acho que não, né? Não tem. Então, eu queria perguntar para os papais, como é conciliar a paternidade com a profissão? Ou a maternidade? É muito difícil? No começo, vocês acharam que não ia conseguir? Como foi a experiência para vocês? Podemos começar com o professor Kleber agora. Ou a professora Elizabeth, pode ser também. Pode ser a Elizabeth primeiro. Talvez porque eu tenho o filho mais velho aí na história, meu filho está com 21 anos, e ele nasceu, eu fiquei grávida durante o meu doutorado, bem no meio do doutorado. E eu fui descobrir que estava grávida na consulta que eu estava fazendo, porque eu ia passar um ano no exterior, então eu tinha ido para fazer uma consulta, e aí nessa consulta o médico disse, você está grávida, no toque. E a primeira reação que a gente tem é dizer assim, não, então agora minha viagem para o exterior já era, né? Agora as coisas mudam. E aí você perceber que não, que essas cobranças não podem ser passadas para o filho, que o filho vem para se agregar à sua vida e é uma troca o tempo todo. E então às vezes a gente coloca alguns preconceitos, assim, a gente vai percebendo e o filho ajuda a gente a quebrar esses preconceitos aí. Então, de fato, o Eduardo nasceu durante o meu doutorado, a gente foi para a França, fui grávida e depois ele nasceu e a gente voltou para completar o doutorado de sanduíche lá. Mas sempre tem que ter alguém assim com a gente assim de apoio. Então, vocês estão aí na fase de namorar e tudo mais, eu acho que essa decisão de quem estar ao seu lado faz muita diferença. De ser, de fato, uma troca. Então, o meu marido pediu o afastamento sem vencimentos para me acompanhar para ir para a França e ele cuidou do nosso filho quando eu passava o dia todo no instituto, na pesquisa. E sempre tentei inserir o Eduardo. Então, o Eduardo já no meu ventre, eu grávida, ele já estava participando de toda essa vivência nossa aí de viagem e tudo mais, e da academia, e de estar numa defesa de doutorado e tudo mais. E sempre a gente tentou passar para o Eduardo o que é que eu faço, no que eu trabalho. Então, alguns alunos mais antigos sabem que eu colocava alguma questão de um ponto, no final da prova, uma questão de um ponto, era porque o Eduardo ia corrigir essa questão, daquela questão que era corrigir com o gabarito aqui, é isso, e depois vem os projetos, aí ele vai crescendo, eu tenho que fazer um trabalho de um parecer para uma revista de um artigo em inglês, e eu já peço ajuda para ele vem participando daquela... E a gente percebe de quanto isso faz diferença na formação dele, já ter convivido com essas etapas e saber o que é uma vida acadêmica já desde de criança. Então, eu acho que ser mãe é maravilhoso, eu não consigo me ver não sendo mãe, é fantástico. E como a gente aprende muito com o filho, a gente aprende muito, e é bom que a gente esteja sempre assim, eu costumo dizer também que o filho está bem quando está perto dos pais, e essa troca é fundamental. E também, veja, eu falo, é bom quando o filho está perto dos pais, ou pode ser perto do pai ou da mãe, porque aconteceu também de eu ter tido uma oportunidade de fazer um pós-doutorado no Japão, e ficado 3 meses lá, no Japão, e meu marido e meu filho aqui, no Brasil, e com o apoio deles, sem o apoio dos dois, e o Eduardo tinha... digamos, tinha uns 6, 7 anos, e depois eu fui para a China, mais 3 meses lá, e eles foram depois me acompanhando para lá. Então, é uma parceria enorme entre
pai, mãe e filhos, e a mãe precisa estar tranquila de saber que se o filho está com o pai, ele está tão bem cuidado quanto estar com a mãe. Eu acho que a gente precisa ter essa troca dessa confiança da mãe com o pai, que não é só a mãe que é a mãe, são os dois que são pai e mãe. Muito interessante, professora, e esse comentário final eu acho muito importante. Acho que hoje um pouco mais disseminado que antes, né? Mas ainda muito caminho pela frente. Professor Kleber, pode falar? Bom, eu sou pai recentemente, né? Tenho 2 filhos pequenos ainda. O mais velho, o Arthur, tem 4 aninhos, e o Davi, agora que fez 6 meses, então um bebezinho que nasceu em todo esse período turbulento que a gente está vivendo. Bom, eu acho que talvez uma das, se não a experiência mais importante, talvez, da vida. Eu acho que para quem é pai e mãe sabe, entende o que eu estou falando. Ser pai e mãe é uma coisa, assim, que dificilmente você vai ter palavras para explicar o quanto isso é importante na vida da gente. Então, e ao mesmo tempo você tem o teu trabalho, que é importante também, e você tentar conciliar as duas coisas, né? É um pouco mais complicado, assim, eu tenho, claro, assim, do ponto de vista prático, né, tem a parte toda, mas, assim, do ponto de vista prático, é claro que dá quando eles nasceram, né, o Arthur nasceu, mexe um pouco, assim, afeta um pouco no que a gente, no trabalho, assim, enfim, né, e sobretudo agora, nesse momento de pandemia, que eu tô trabalhando em casa, então, possivelmente vocês vão ouvir choro de criança aqui para trás, assim, eu tô dando minhas aulas aqui, os encontros online com os alunos, e enfim, e tem choro, não tem como, sabe? A gente mora tem duas crianças pequenas, então. Mas como a Elizabeth falou, acho que assim, tudo depende da parceria da família. Eu acho que a família assim, quando a família entende assim, as necessidades de cada um, não só da gente, mas eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu e minha esposa temos uma parceria muito grande nesse sentido, porque ela também é professora, ela também fez pós-graduação, então a gente tenta, assim, ao máximo, se ajudar um ao outro, né? Então, já é mais fácil, né? Porque ela também fez pós-graduação, eu fiz, então a gente entende. E eu, assim, particularmente como pai, assim, eu sinto o quanto isso afeta, assim, na nossa vida profissional, e eu fico imaginando como mãe deve ser muito mais, sabe? Então, assim, se a mulher como mãe não tiver um esposo, um marido, um companheiro, enfim, que seja alguém muito parceiro, que entenda, que compreenda, como a Elizabeth falou do marido dela, as coisas tornam bem mais difíceis, eu acho, assim. Então, a família está, assim, em prol de tentar fazer as coisas para que você consiga trabalhar, que você consiga viajar, que você consiga estudar. Acho que é importantíssimo, sabe? Então, a família faz parte, assim, é a parte importante da vida, mas também eles têm um grande impacto no que a gente faz. Então, eu não me vir, assim, eu não conseguiria, assim, diante de toda, já é difícil. Se estiver ainda sozinho, é mais difícil ainda, né? Então, eu acho que é um desafio, mas depende muito de quem está do seu lado, sabe? Quem é o companheiro, quem que é a companheira. E aí as coisas tornam-se boas, assim. Então, as coisas é mais complicado, mas as coisas fluem, acabam acontecendo e dando certo. Muito legal. Professora Paula, pode falar um pouquinho? Eu conheço os dois pequenininhos lindos. Você está com o microfone desligado, professora. Agora o meu mais velho está entrando na adolescência agora, e eu tô com uma que fez 3 aninhos. Ontem ela fez 3 aninhos. Então, eu estou vivendo 2 fases bem interessantes. E agora o mais velho resolveu ter ciúme da mais nova. Então, se eu dou um pirulito para a mais nova, ele também quer. Se eu faço uma brincadeira com a mais nova, ele também quer. Então, parece que no começo estava mais fácil, quando ele ainda não estava entrando na pré-adolescência, né? Eu tive a Alice ele estava com 9 anos, ainda estava mais fácil do que agora, que ele está entrando na pré-adolescência. Mas é muito bom, assim, eu acho que eu sempre tive
essa vontade de ser mãe também. E é maravilhosa a experiência de ser mãe. Então, eles completam a nossa vida. E eu acho assim que não é necessário ter filho, na verdade. Muitos momentos eu me pego pensando, nossa, como seria diferente se eu não tivesse filho? Seria bom também, né? Assim, mas foi uma escolha que eu fiz para minha vida baseada em toda a minha formação, né? Menina, principalmente, desde criança, ganha boneca. Eu tinha um monte de boneca que eu cuidava, dava comidinha, trocava fralda. Então, assim, eu lembro que quando eu era criança eu sonhava com aquele monte de bebê. Gente, isso é loucura, mas enfim, eu não quero que minha filha pense isso agora. Eu quero que ela saiba que ela não precisa ser mãe, se ela não quiser. Isso tem muita coisa na vida hoje em dia que completa uma mulher que não precisa ser exatamente a maternidade. E eu acho que pro menino também, a paternidade também não é necessária. É uma escolha que a gente faz. E às vezes não é escolha, às vezes acontece e você tem que encarar. Então, assim, o que eu sei é que se você é mãe, se você é pai, você tem que cuidar. Você tem uma responsabilidade na formação desses seres que você não pode deixar passar, né? Então, assim, eu sempre tive muito esse lado de, bom, se eu estou no trabalho, eu estou trabalhando. Mas se eu estou em casa, eu estou sendo mãe, eu estou sendo esposa, eu estou sendo tudo menos trabalhando. Então, eu não trago trabalho para casa. Eu sinto muito, mas eu não trago trabalho para casa. Até a pandemia, né? Vírgula. Então, meu filho mais velho, ele estudou no período integral de 1 ano e meio até o nascimento da minha outra filha, né? Então, era de 7 horas da manhã até as 18 horas na escola, e a escola foi uma parceria fantástica, que eu já contava antes de ter meus filhos. Então, eu pensava assim, que eu vou ser mãe, mas eu vou ter a escola para deixar meus filhos, porque na escola eu confio, eu não confio numa babá, eu confio na escola, né? Então, assim, eu tinha esperança de que minha mãe me acompanhasse. Isso é bem estranho, né? Mas minha mãe, ela sempre morou, sempre, quando minha irmã teve filhos, ela foi cuidar dos filhos da minha irmã. Quando eu estive sozinha sem meu esposo lá no interior do Espírito Santo, ela foi ficar comigo para me dar um apoio. Minha tia também, elas se revezavam, né? O meu marido teve um período que ele passou na Amazônia, e aí nesse período elas me acompanharam, ficaram comigo, me dando esse apoio, mas sempre ele na escola, de 7 horas da manhã até as 18 horas. E agora, principalmente na pandemia, assim, eu não conto com isso, né? Então, faz uma diferença danada você ter uma rede de apoio para te ajudar, né? Que seja a escola, que seja a família, que seja o seu marido, o seu parceiro, ou o pai do seu filho, porque não é porque você não é casada ou é separada que o pai deixa de ser pai. O pai tem essa responsabilidade, né? Então, se você tem um pai que é pai mesmo, ele vai te ajudar. Assim como o meu marido, por exemplo, agora ele está com as crianças para eu poder participar dessa mesa redonda, né? Então, você tem que ter uma rede de apoio para você ter uma família, senão o negócio desanda, né? E é uma experiência muito louca, porque é uma outra, como se diz, é uma outra, é um outro ser que nasce quando seu filho nasce. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, nasceu uma mãe.
uma mãe que se renovou há 3 anos atrás, ela se tornou mãe de novo e é uma outra pessoa. Então, assim, eu fico admirada, por exemplo, com a história da Elizabeth, com a história da minha própria irmã, que também fez o doutorado, com 2 filhos já encaminhados, né? Porque eu não sei se eu seria capaz, para te ser bem sincera. Eu sempre, eu fiz tudo que eu consegui fazer foi quando eu tinha condições ideais de pressão, temperatura e volume. Se eu não Mas, tivesse... Paula, eu acho que talvez a gente nunca ache que é capaz, como você falou, às vezes a gente acha que não vai dar conta disso. Eu acho que é a vida que vai nos mostrando de que dá, que a gente consegue. A gente vai encarando. Acho que a gente tem que encarar a vida. Vamos nadando conforme a maré vem, né? Exatamente. Eu queria pegar o gancho que a professora Paula comentou algumas vezes sobre o fardo que às vezes fica um pouco mais para a mãe, sobre como é necessário uma rede de apoio, e eu queria fazer agora uma pergunta especificamente para a professora Elizabeth e a professora Paula, se é assim, a gente sabe que não é muito antigo essa história de as mulheres serem mais empoderadas e a gente pode fazer o que nós queremos, e se durante a carreira de vocês, em algum momento, vocês sentiram algum impedimento por serem mulheres? Alguma recriminação, olhares tortos, esse tipo de coisa, tipo, você não deveria estar aqui? Eu acho interessante porque a professora Elisângela sempre comenta isso no PSE, eu acho. Ela sempre fala que na licenciatura, pelo menos no curso de matemática, na graduação, as mulheres nesse momento são maioria. Só que conforme você vai subindo para os níveis mais altos de ensino, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso vai trocando, chegando ao ponto que lá nos níveis de ensino maiores, doutorado e tal, a maioria são os homens. E as mulheres talvez interrompam um pouco o ensino, a pesquisa, essas coisas por causa dos filhos, e eu queria saber se vocês sentiram isso na pele, se o fato de vocês serem mulheres alguma vez interferiu, fez vocês perderem a oportunidade, se vocês sentiram que vocês já foram recriminadas por isso. Então, isso que você comentou é verdade, de que realmente a gente, se na licenciatura a gente tem um número X de pessoas, daí para o mestrado é bem menor, para o doutorado menor ainda, e em termos de pesquisa em matemática menores ainda, esse número vai afunilando à medida que a carreira cresce, mas eu até comentei da minha história, né, que soube que estava grávida no meio do doutorado, e a primeira reação da gente é que os planos vão mudar e tal, então ter o companheiro ou a companheira ao seu lado, de que entenda isso, de que vai fazer toda a diferença, né? Então, com 1 ano de casado, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na USP. Então, meu marido ficou aqui, eu fui fazer o mestrado na USP, e às vezes eu entrava no ônibus em lágrimas para ir para lá, e ele que me dava apoio, não, vai dar certo. E para vocês terem uma ideia, uma época que não tinha internet com essa facilidade que a gente tem hoje, não tinha celular, nada, eu recebia uma carta dele diariamente. Então, quer um apoio maior do que isso? Então, diz assim, talvez a minha família, ou a minha avó, talvez não estivesse entendendo por que a Elizabeth estava abandonando o marido dela para ir para São Paulo, para ficar lá, passar a semana em São Paulo, meu marido estava me entendendo. Então, acho que é essa conversa que a gente precisa ter, e de que mostrar que as mulheres podem, e que esse entendimento do homem e da mulher, perceber isso, é fundamental para a nossa sociedade crescer, né? Então, e de fato, a minha avó não entendia o que eu estava vindo fazer em São Paulo, mas meu marido conseguiu entender e me dar apoio e força para eu continuar, porque para mim não era fácil também. Então, eu acho que é isso. A carreira de pesquisador é uma carreira que exige muito. A gente tem que estar sempre se reciclando, a gente tem que estar sempre se desafiando. E ter esses desafios e ainda ter alguém indo contra você, as coisas ficam daí insustentáveis. Então, essa coisa desse apoio é fundamental.
Estava mutado o teu, Beatriz. Eu ia passar a palavra para a professora Paula. Só me lembro um pouquinho qual que é a pergunta mesmo. Desculpa. Era se, enquanto mulheres, vocês já sentiram que algum impedimento na carreira de vocês, seja por pressão em casa ou da sociedade, ou mesmo pelas pessoas do trabalho em geral? Eu nunca sofri impedimento nenhum, a não ser pela minha própria cabeça. Eu acho que a cabeça de uma menina é formada quando você... pela sociedade. Na verdade, eu acho que eu criei meus próprios impedimentos na minha vida. Tudo que foi impedido para mim foi não por empecilho de outras pessoas, mas por empecilhos meus, psicológicos, que foram sendo construídos durante a minha vida. Eu cheguei a essa conclusão, assim, nunca ninguém falou para mim, você não pode fazer. Mas eu acho que as escolhas que a gente faz, às vezes, são escolhas porque você foi condicionado àquilo durante muitos anos. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado especial com as meninas, com as nossas meninas, quando a gente vai educá-las, né, para não impor sonhos de, você tem que cortar. Gente, eu perdi com esse raciocínio, tentando encontrar o príncipe encantado. Que príncipe encantado que nada, né? Você vai encontrar uma pessoa como você e vai acontecer, sabe? Eu deixei de aprender alguns tópicos de álgebra linear porque eu ficava na graduação pensando em garoto. Eu não sei se isso é normal pensar nisso, mas hoje eu penso que assim, essas histórias que vão colocando na cabeça das crianças desde cedo, você vai ter que ser mãe um dia, que você vai ter que construir sua família, que vai dar tudo certo. Outra coisa também, que você tem que ter o corpo perfeito, que você tem que parecer bonita, que você tem que ser isso. Gente, quanto tempo eu perdi pintando unha, porque eu achava que isso era importante. Eu podia estar estudando análise, coisa que eu gosto, métodos numéricos, não, e eu estava pintando unha. É uma burrice danada, mas, enfim, é coisa que isso não é colocado na cabeça dos meninos. Os meninos podem estar com unha até suja, ninguém fala nada, mas se você chegar sem a unha pintada, todo mundo repara. Então, parece bobagem, mas são esses minutos preciosos da nossa vida que às vezes fazem a diferença entre você conseguir ou não um objetivo no mercado de trabalho, né? Eu acho que para a mulher, às vezes, tem umas barreiras que são barreiras psicológicas que são impostas durante toda uma vida. É isso que eu penso, gente. Desculpa se às vezes eu choco alguém, mas eu estou sendo sincera. Tá? Hoje em dia eu penso assim, que eu perdi muito tempo da minha vida com umas besteiras que não eram necessárias. Muito obrigada pelos comentários de vocês duas. Muito bom ouvir coisas assim de mulheres que já estão com a carreira consolidada quando a gente ainda está na graduação e às vezes se pega pensando nessas coisas. Então, agora, indo para um tópico mais leve, eu queria começar com o professor Marcelo agora, perguntando como vocês conseguem conciliar o fato de ter que preparar a aula e, ao mesmo tempo, fazer pesquisa e ter orientação. Como que funciona isso? Como vocês conciliam o tempo de vocês? Olha... Marcelo anota todo na mão, né, Marcelo?
Você vai anotar tudo na mão. Eu passei por várias fases, né? Assim, eu sou uma pessoa que não tem memória para nada. Então, quando eu vim trabalhar aqui, eu ainda estava com esse hábito de anotar tudo na mão, porque teoricamente eu esquecia, mas aí eu, sei lá, eu olhava para olhar as horas, eu olhava a mão, assim, nossa, tem que fazer tal coisa. Mas depois de uns 2, 3 anos de trabalho, não cabia mais na mão, né? Assim, aí a gente precisava ficar um pouco mais organizado. Olha, eu acho assim que agora, falando sério, acho que a parte mais difícil realmente do nosso trabalho assim, que tem tantas coisas interessantes, que é complicado você conseguir organizar o seu tempo e não se perder com todas as possibilidades, né? No fundo, a dificuldade que eu tenho até hoje é essa. E você tem que pensar em termos, quer dizer, isso é o que eu faço, né? Eu sempre penso em termos de um contrato. Então, quando eu aceito orientar alguém, eu já sei, então, eu aceitei orientar a pessoa na iniciação científica, então eu já sei que pelo menos um ano eu tenho, no mínimo, 2 horas por semana dedicadas àquele projeto. E vou tentando fazer uma contabilidade assim, né? Agora, o que mais acontece, acho que todos os outros sentidos também, é que nem na aula que seria a parte depois de algum tempo de universidade, que é a parte mais fácil, né? Nem na aula você acerta muitos tempos. Então, assim, preparação de aula depois de algum tempo, se é uma matéria que você sempre faz, é muito previsível mesmo. Tipo, a teoria de anéis hoje eu gasto, sei lá, meia hora numa aula difícil. Normalmente eu olho 15 minutos assim, tem que fazer isso, beleza. Tá tudo escrito já, dá para mudar na hora, né? Você deu a mesma matéria várias vezes, a matéria está na sua cabeça nisso até o final. Então, se alguém pergunta alguma coisa, sei lá, no primeiro mês da aula, você inclusive sabe como é que vai ligar aquilo com o último teorema que aparece. Isso é natural, acontece com todo mundo. Mas, por exemplo, você pode resolver que vai mudar a sua lista de exercícios. Isso acontece com todo mundo também, que a gente não tem paciência para fazer a mesma lista todo ano. E aí, de repente, você gasta 2 horas, seu professor, né? 2 horas num maldito exercício. Você não consegue entender o que é que está faltando de hipótese, o negócio não funciona, os alunos querem saber a resposta. Em resumo, é assim, eu, pelo menos, eu tento sempre muito estimar quanto tempo eu vou gastar em cada atividade. E é assim que eu tento organizar, mas na maior parte das vezes eu sou muito otimista, né? Eu sempre gasto mais do que eu esperava que fosse gastando. Essa tem sido a minha experiência até agora. E eu estou tentando até hoje organizar. Hoje eu sou um pouco melhor do que quando eu entrei aqui na universidade, mas ainda é feio de vez em quando. Erra nada, professor. Eu tô fazendo várias matérias com você. É que vocês não veem o backstage, né? Vocês não sabem o que está atrasado de parecer, que tem coisa de aluno que eu tinha que ter lido no livro. Coisa, entendeu? Entendi. Agora pode ser o professor Kleber, já que antes eu fiquei falando com as meninas um tempo. Depois eu falo com as meninas. Bom, essa questão de conciliar coisas é sempre bem complicado, né? Então, tem a questão de conciliar os filhos com o trabalho e dentro do trabalho de conciliar coisas do nosso trabalho, por exemplo, com a parte de ensino, orientação de alunos e a pesquisa, né? Como o Marcelo falou, é um negócio, assim, a gente tenta se planejar, claro que, mas é uma coisa meio dinâmica, assim, não é uma coisa assim, você fala, vou separar aqui o tempo para tal coisa, e assim vai funcionar ao longo do semestre ou do ano. Então, as coisas são meio que vão mudando, sabe? Conforme vai passando o tempo. Você vai ter que meio que adaptando as coisas Mas, assim, em termos da pesquisa, porque, assim, a gente acaba acostumando, né? Não só como alunos da matemática, assim, como ser humano em geral, a gente acaba procrastinando coisa que você não tem, assim, quando você não tem prazo para fazer alguma coisa, você acaba, né, a pesquisa é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, assim, porque em geral a gente é cobrado, claro, mas assim, é um período de tempo bem maior, sabe? Então então, em geral, você tem que tomar cuidado para não ficar procrastinando muito, não ficar jogando muito à frente e não, assim, no final das contas, lá não apertar tudo lá no final. Então, o que eu tenho tentado, assim, a gente vai pegando uma certa experiência, pouco, né, que eu estou começando agora também, mas com o tempo você vai tentando organizar o tempo de forma que sobe, por exemplo, algum tempo para fazer pesquisa e só para fazer isso, porque se você misturar coisa, para mim não dá certo, sabe? Então, uma das coisas que eu tenho tentado fazer nesses últimos anos
tentar separar um tempinho para a pesquisa e, claro, que o tempo de gasto em geral, para o ensino, acaba sendo maior, mas sempre é bom deixar algum tempinho reserva, assim, eu tento tentar separar um tempinho para a pesquisa também, né? Mas as coisas, como eu falei, as coisas são mais dinâmicas, são assim, não é que, assim, às vezes eu penso em falar, nesse semestre eu vou separar 2 dias, né? A gente tenta fazer, né, os professores, no geral, no começo do semestre, né, tenta juntar as aulas, juntar as aulas em 2 dias ou 3 da semana, falando nos outros dias eu vou tentar fazer pesquisa e só isso. Mas não é assim, né? As coisas vão acontecendo e, assim, você vai acabar mudando, sabe? Você tem que meio que adaptando as coisas no meio do percurso aí. Mas, assim, é uma questão de treino, de tentar adaptar o tempo, assim, gerenciar o tempo não é uma coisa fácil, mas assim, sempre é bom tentar fazer isso, sabe? Eu sempre tento fazer. Em geral nunca dá certo como eu gostaria que fosse, mas pelo menos eu tenho tentado, sabe? É um aprendizado ao longo da vida, sabe? Legal. Eu acho que até a gente, aluno, tem acho que um pouco de dificuldade em montar cronograma de estudos e tal. A gente acha que durante o semestre vai ser super tranquilo, faz uma tabela e daí depois você vê que não tá dando e tem que mudar de novo. Então agora a professora Elizabeth. Pode falar, Posso professor. complementar rapidinho? Claro. Eu falei bem da parte técnica aqui, mas o Kleber me lembrou algumas coisas que tem a ver com o que vocês fazem também. Então, a primeira coisa que eu falo é isso, a gente está tentando se organizar até hoje, né, eu e o Kleber aqui não conseguimos. Então, vocês têm que continuar tentando, porque se não tentar é pior. Tá? Mas o ponto é que a gente nunca consegue adivinhar. Você tenta chutar o que vai ser necessário, por exemplo, você começa o semestre com 4 matérias, você conversa com os veteranos dizem, essa aqui é mais complicada, tá? Você separa assim, só que a sua reação não é a mesma do veterano, então aos poucos você vai descobrir que o cronograma está errado, você tem que mudar um pouquinho as ordens. Tá? E outra coisa que acontece bastante com a gente, acho que acontece com os alunos também quando estão estudando, que acontecer comigo, é que eu tento ser bem burocrático, né? Tudo certinho. Assim. E tanto na pesquisa quanto no ensino, às vezes aparece algum tema, a pesquisa consegue ser um pouco pior, que é mais a longo prazo, né? Mas aparece algum tema, por exemplo, algo que você vai falar na sala de aula, você descobre um jeito diferente de fazer. Aquilo acaba com todo o seu cronograma, porque você não consegue pensar em outra coisa. Todo espaço do tempo que você tem pensando naquilo, você vai lá, mexe de novo, né? Você vai almoçar, alguém está falando com você, você não está prestando atenção, você está pensando naquilo que você está fazendo na aula. Então, o nosso cronograma, assim, ele é sabotado pela gente mesmo, de várias maneiras, mas pelo menos para mim tem tanta parte de ser difícil de fazer algumas coisas de disciplina, então tem a procrastinação, quanto de vez em quando tem a parte mais legal, que é você estar apaixonado naquele momento por um tema de pesquisa ou por um problema de ensino. E normalmente isso aí acaba com toda a minha agenda do Google, vai para o espaço, né? Assim, você tem que limpar tudo, você gasta o dia inteiro em cima daquilo, depois tem que correr atrás disso, né, no final de semana. Era isso. Obrigada, professor. Eu acho que aluno passa por isso no sentido de estar fazendo um exercício da lista e daí empaca e é um exercício que você tá tipo, não, mas como assim? Eu já fiz isso de tanto jeito, não é possível. E daí você não consegue fazer mais nada da vida até você terminar e descobrir o que estava errado. Exatamente. Vou passar a palavra para as professoras. Podem, qual das duas quiser começar. Então, na verdade, acho que é meio por aí mesmo. A gente precisa tentar se disciplinar, tentar se organizar e ver, às vezes as coisas não são tão certinhas como a gente quer, mas, por exemplo, a orientação, a gente precisa separar um horário para cada um dos orientandos e tudo mais, a gente tem que tentar se organizar. E a pesquisa não e a pesquisa não funciona assim, separa essas 2 horas do dia. Não, a pesquisa é que ela vai funcionar quando você mergulha. Então, quando você consegue reservar o dia todo e ainda vai dormir ou vai tomar banho pensando naquilo. E então assim, não funciona tão bem, mas tem que tentar se organizar de alguma maneira. E eu trago serviço para casa, muito serviço para casa, e ainda envolvo todo mundo que está aqui em casa também. Então, eu provo para corrigir, me ajuda a corrigir aqui e tudo mais. Não só trago, como envolvo. Eu tinha uma professora que ela fazia o gabarito da prova, e daí
conforme o pessoal ia terminando, ela pegava uns 2, 3, assim, e falava, vai corrigindo a prova aqui, as questões de múltipla escolha, porque ela já tinha feito o gabarito, e daí a gente ficava, nossa, a professora confia em mim para corrigir a prova. Eu imagino que quando você é criança, se a sua mãe faz algo assim, deve ser a mesma empolgação. E você, professora Paula, o que você acha? Como é que você consegue organizar seu tempo entre os filhos, entre pesquisa, entre ensino, planejamento de aula? Na verdade, eu não consigo organizar muito bem, não. Todo dia eu tento, mas a minha organização é muito falha. Eu tenho dificuldade, eu confesso. Então, eu tento reservar um horário, quando eu estou orientando, eu reservo um horário para orientação, tento colocar tudo dentro de um cronograma bem planejado. Eu acho que a organização ela é fundamental. Então, você ter esse planejamento é fundamental. Mas isso não significa que ele vai funcionar. Mas você tem que tentar, né? Tem que tentar adequar as suas atividades ao tempo que você dispõe. Agora, a questão da pesquisa é uma coisa que é isso que eles estavam falando mesmo, né? Você precisa ter um tempo e amadurecer as ideias e ter tranquilidade para pensar naquele assunto, para mergulhar mesmo naquele assunto. Senão o negócio não flui, porque se você está fazendo uma pesquisa, aí você está começando a entender uma coisa, aí você vai atender um aluno que chegou, por exemplo, sem hora marcada, ou você tem que fazer alguma outra coisa que surge assim inesperadamente, resolver algum assunto que sempre surge assim de uma hora para outra. E eu acho que essas interrupções elas não são positivas. Ih, será que caiu a conexão da professora? Ó, vocês estão me escutando? Voltou agora, deu uma caída rapidinha na conexão. Tá ouvindo a gente, professora? Então, a minha internet não está. Estou ouvindo. A minha rede não está muito boa, eu acho que já saí da reunião umas 3 vezes e voltei. Mas, assim, na universidade a gente tem muitas demandas, né? E aí, realmente você tem que focar em uma das demandas que você tem. Então, no meu caso, eu estou há 3 anos focando mais na extensão do que na pesquisa. E caiu. Bom, acho que a professora está com a internet meio ruim, então voltou. Professora, Oi, você voltou? está ouvindo a gente? Voltou, né? Então, eu digo que na universidade a gente tem muitas demandas, né? Então, a gente tem demanda por pesquisa, a gente tem demanda por serviços administrativos, a gente tem demanda por extensão e por ensino. E às vezes você não consegue dar conta de tudo. Então, você tem que priorizar uma ou mais áreas aí para você se focar. Então, como eu estava dizendo, no meu caso, eu estou há 3 anos com um projeto de extensão que demanda muito do meu tempo, né? E a minha última publicação em pesquisa foi um trabalho que eu realizei junto com uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, com a Federal do Espírito Santo, que foi num assunto de modelagem matemática e métodos numéricos, né, que foi um assunto que, para a área
de engenharia sanitária e ambiental foi bastante relevante, mas não foi tão relevante assim para a área da matemática, propriamente dita. Mas foi o que eu consegui fazer. E isso me trouxe muita satisfação de ter um artigo publicado com aquela equipe, tendo contribuído para né, a aplicação da matemática em uma área que é uma área bastante relevante e que tem demanda da sociedade. Então, isso é muito bom. Mas dizer assim, digamos que aqui eu estou como contra-exemplo de pesquisador nessa área, porque eu não me dedico à pesquisa tanto quanto os meus colegas, ultimamente, pelo menos. Então, eu acho extensão, que... Paula, você faz um trabalho muito bonito na extensão, né? Sim, eu acho que isso é importante também, principalmente quando eu vejo nas nossas falas iniciais a questão, né, de como que a gente estava perdido no ensino médio, sem saber nem o que se fazia na universidade, sem saber o que era pós-graduação. E quando eu vejo o Matemática Ativa, por exemplo, indo nas escolas e mostrando o que a gente faz na universidade, isso traz satisfação. Assim, não traz tanto reconhecimento quanto você publicar artigos em revistas científicas, mas traz satisfação. Então, assim, e a gente realiza uma demanda que é uma demanda da universidade, por extensão. Então, assim, a gente está trabalhando, não necessariamente em uma coisa que traz tanto reconhecimento quanto a pesquisa, mas a gente está dedicando boa parte da nossa carreira a isso. Então, acho que é importante você fazer também o que tem demanda, né? Mas eu acho que a pesquisa, ela tem um papel fundamental. Isso, para mim, não é ponto de discussão. A pesquisa, ela é super relevante e a gente pode ver isso, né, no contexto que a gente está vivenciando hoje em dia, que é esse contexto de pandemia, né? Então, veja como que a modelagem computacional, a modelagem matemática, ela está trazendo informações para o nosso dia a dia que a gente não conseguiria se não fosse através dessa abstração, né, de tanta informação, o que a gente tira de informação relevante, o que a gente pode mostrar como resultado, né, de todo esse trabalho para a sociedade. Talvez a visibilidade, a visibilidade da pesquisa, ela aumentou bastante com a pandemia. Se trouxe alguma vantagem, alguma vantagem para a gente, essa pandemia, foi ver a importância da pesquisa e também da pesquisa matemática aplicada, né, no entendimento dessas questões. Então, acho que a pesquisa é muito relevante e tem que ser priorizada dentro da universidade. A Paula é a coordenadora do Matemática Ativa, que tem levado a universidade até as escolas, os projetos de extensão, e tem sido um grande parceiro, foi um grande parceiro também no projeto das meninas na matemática, que procuram ser arletes, que eu estava na coordenação, que foi uma parceria muito grande também, então, entre os projetos nossos de extensão, das meninas na matemática com Matemática Ativa, né? E eu acho que essa aproximação da universidade com as escolas é fundamental para as escolas e para a universidade, né? Para todo mundo sair ganhando. Eu fui voluntária algumas vezes no Matemática Ativa, é uma experiência muito incrível, o jeito que a gente consegue mostrar matemática de formas diferentes para os alunos. Isso traz uma visão que muitas vezes eles não conhecem. Normalmente eles só sabem aquela matemática de sala de aula, lousa, quadro, sentar enfileiradinho. Então, eu acho que a extensão tem um papel muito importante de fazer, pelo menos aqui no nosso curso, eu acho que ela tem um papel muito importante de trazer as pessoas para perto da matemática, quebrar aquele estereótipo de matemática ser difícil e as pessoas não gostarem de matemática, porque a matemática é muito legal, a gente só tem que saber mostrar
que tem coisas diferentes do que eles veem na sala de aula, que eu acho que muitas vezes pode dar um bloqueio no aluno. A gente está chegando... pode falar, professor. Só para finalizar, Beatriz, eu acho que também tem um aspecto que relaciona as duas coisas, claro que porque a pesquisa, de fato, ela é feita por pessoas, né? Então, nesse sentido, se não tivesse esses projetos, esses programas de extensão, a gente acaba perdendo vários bons talentos, inclusive para a pesquisa, né? Então, esses projetos que a Paula, que a Elizabeth participaram, então, são importantes, inclusive, a extensão, eu vejo assim, não são coisas separadas na universidade, né? Então, essa parte da extensão para divulgação nas escolas, para mostrar para a sociedade o que a gente faz aqui, acaba tendo assim, um bônus de captar bons, inclusive futuros pesquisadores, que talvez não seriam, teriam se perdido aí por não ter participado desse tipo de coisa. É verdade. Como a gente fala, é um tripé mesmo, é extensão, ensino e pesquisa, né? Não dá para deixar nenhum pé bamba. A famosa tríade universitária que muitas vezes a galera nem sabe o que é. Só escuta. A gente, para fechar então a nossa mesa, eu queria mostrar um dado para vocês. É um dado publicado pela CAPES. Segundo a CAPES, os alunos na graduação que fazem iniciação científica têm 2 vezes mais chances de ingressar num programa de pós-graduação. Nisso, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade. O que vocês dariam de conselhos para os graduandos que querem seguir com a pós-graduação? E, no geral, qual um conselho que vocês dão para a gente que está na graduação agora? A gente pode começar com o professor Kleber? Pode ser. Bom, é difícil dar conselho, assim, em geral, né? Mas, assim, eu acho que iniciação, para quem, assim, não é obrigatório, assim, não é uma coisa, assim, que existe muito esse apelo, fala assim, todo mundo tem que fazer a pós-graduação. Eu acho que é importante, se você tem um desejo, tem vontade e acha que é claro, então eu acho que é uma boa coisa, então você tem que começar a pensar como que você vai fazer isso, não é? Aí uma das coisas que eu julgo ser importante, de fato, é fazer um programa de iniciação científica, ou PET, alguma coisa relacionada nesse sentido. Por quê? Muitos alunos, assim, desde a época que eu era estudante também, eu percebi assim, que muita gente passa pela universidade sem muito aproveitar o que a universidade tem para oferecer, sabe? Então, a pessoa se forma, faz o curso de licenciatura, o curso que for, faz a disciplina, faz prova, vai para casa, faz a disciplina, a pessoa não sabe nem onde que fica a biblioteca, às vezes não sabe nem, nunca foi no RU, nunca participou de um evento da universidade, fora o que é obrigatório para completar, como assim, não participa de um encontro como esse, por exemplo. Então, tem gente que passa pela universidade sem ter muito vivenciado as coisas que a universidade tem a oferecer, sabe? E uma das coisas que a universidade tem para oferecer, que é de grande importância para quem almeja seguir na pós-graduação, é um programa de iniciação científica. Eu vejo assim que ele é diferente no sentido do que a gente está acostumado a fazer nas disciplinas, porque nas disciplinas a gente tem, assim, é um outro formato, né? Você tem... Cada professor, claro, tem sua forma de conduzir as disciplinas, mas é muito parecido, assim, de fazer, você vai, tem um material para você estudar, você estuda, faz prova, e é isso. Eu acho que na iniciação científica, uma das coisas que eu julgo ser importante é você criar uma certa autonomia, assim, de você decidir o que você faz, o professor ali, ele é mais, ele não é tão, assim, como uma disciplina, ele é mais coadjuvante, assim, ele vai te direcionando os caminhos, mas uma coisa importante é que você vai criando um pouco de autonomia, um pouco de independência, e acaba, assim, acaba crescendo com isso, sabe? Acaba aprendendo outras coisas do que só fazer provas, só fazer, assim, ao longo do tempo, assim, desde quando eu era estudante, eu percebia muito que existem bons alunos que são muito bons alunos em disciplinas, são muito bons alunos em fazer prova, mas, assim, você tem que dizer o que ele tem que fazer, sabe? Se você não dizer o que ele fazer, ele não faz nada. Então, nesse sentido, acho que um programa de iniciação vai te ensinando isso, vai te conduzindo a você tentar fazer as coisas meio que independente, aprender outras coisas. Uma das coisas importantes quando você faz um programa de iniciação científica é comunicar as coisas que você faz, né? Porque quando você faz a disciplina, já você estuda, você faz uma disciplina, você estuda e faz a prova.
às vezes nem conversa muito com os colegas, né? A gente que nem conversa muito, nem discute. Assim, quando você faz um programa, você está num programa como o PET ou num programa de iniciação científica, que você tem que participar de um evento, a gente tem o J3M, tem vários eventos de iniciação científica aí, acho que isso, assim, ajuda a comunicar, ajuda a você perder a timidez, como eu tinha, era muito tímido para falar, assim, em público. Então, você vai aprendendo. Então, esses eventos eu vejo assim que são eventos de aprendizagem, sabe? Esses eventos de iniciação científica, você está aprendendo. Então, tem muita gente que fala, professor, mas eu tenho medo de falar lá, tenho vergonha. Não. A ideia é exatamente o contrário. A ideia é você perder a vergonha, a ideia é você aprender. Então, ninguém está lá para julgar, né? Então, são coisas que você vai aprender, que você não aprende fazendo só as disciplinas. Então, e são coisas que são muito importantes, assim, do meu ponto de vista, para quem quer seguir uma carreira de pesquisa. Então, você não consegue fazer pesquisa muito isolado, você precisa de parceria, você precisa divulgar o que você está estudando, você precisa participar de eventos. Então, nesse sentido, a iniciação acho que é muito, muito positiva, sabe, nesse sentido. Além de criar essa autonomia, então tem essa parte de aprender coisas que talvez fujam um pouco do que você aprende nas disciplinas. É bem comum, não sei se comigo, que já aconteceu algumas vezes, não sei se com os demais colegas, os professores também aconteceu. Em geral, tem muito bom aluno, às vezes, que começa a fazer uma coisa assim e acaba desistindo, sabe? Porque ele quer muito, assim, que o professor decida as coisas, quer que o professor faça as coisas, assim, e aí o prazo é mais longo, então você tem, assim, muitas vezes, você não é cobrado, você não tem prova toda semana, todo mês, então você tem um período maior para fazer as coisas, então você tem que separar um tempo, fazer. E aí chega a semana de prova, o cara esquece, fala, não vou estudar nada de iniciação essa semana, esse mês, porque tem prova. E aí vai procrastinando, quando vê, fala, não vai dar mais para mim, eu desisto. Então é uma questão claro, de gerenciar o tempo. São várias aprendizagens, sabe? Eu acho que é tempo de aprendizagem. Então, o período de iniciação científica tem esse aspecto também, sabe, que eu vejo, assim, para a preparação da pós-graduação. Porque a gente faz pesquisa agora, a gente não é cobrado, não tem um professor orientador que está... Se a gente não faz, não faz. A gente, como pesquisador da universidade, a gente é cobrado de outras formas. Não tem ninguém batendo muito assim na nossa porta lá, dizendo, ó, né, o que você vai apresentar essa semana? Se você não fez nada, você não vai apresentar nada, né? Então, assim, eu acho que assim, tem muita coisa que pode ser aproveitada no curso de iniciação. E além disso, já começa, assim, de certa forma, assim, a gente que aqui no nosso, por exemplo, no nosso exemplo, aqui na nossa universidade, que já tem o programa na universidade, você já pode ir conhecendo, você já pode fazer a iniciação, por exemplo, com algum professor que já está na pós-graduação ou que já sabe como que funciona, mais ou menos, então você já vai tendo um direcionamento um pouquinho mais, assim, algo mais direcionado para tentar entrar. Então, por isso que eu acho que facilita, sabe? Eu acho que isso, nesse sentido, para mim, assim, como minha experiência facilitou muito, porque quando eu fiz a graduação, não existia nem o bacharelado em matemática, né, quiçá o curso de um mestrado ou doutorado. Então, eu fiz o curso de graduação, fui fazer, então, o que me levou a, de fato, conseguir entrar foi o programa de iniciação científica. Porque aí, a partir dele, eu consegui, não é assim porque eu estudo mais, é porque você faz lá, o professor vai querer que você faça um curso de verão, o professor vai querer que você faça, você estude algo que não está fora das disciplinas, que se apresente em eventos, que você faça, que aprenda a digitar um trabalho em LaTeX. Então, assim, se eu terminar um curso de matemática sem saber mexer em LaTeX, para mim é uma coisa que fica meio assim, acho meio estranho, sabe? Então, um aluno tem que terminar um curso de matemática sabendo mexer o mínimo, assim, saber fazer coisas básicas no LaTeX. Então, essas coisas de aprendizagem, não tem uma disciplina no curso que vai te ensinar, sabe? Vai ter uma disciplina que vai te ensinar a apresentar num evento. Não, essas coisas vai aprender fazendo uma iniciação científica. Né? Então, para mim, foi muito importante. Para mim, foi muito importante ter feito a iniciação científica. Nesse sentido, eu aprendi coisas que em disciplinas, em geral, eu não aprendi. Então, essa é a minha experiência, esse é o meu ponto de vista com relação aos programas de iniciação científica, PET, em geral, todos os programas que tenham esse formato, assim, né, dentro da universidade. A gente já está meio entrando no horário no outro horário, mas só para encerrar é o seguinte, na verdade, eu deixei aqui no chat, estão abertas as inscrições para cursar disciplina isolada no programa pós-graduação, então acho que é uma boa oportunidade para o pessoal conhecer um pouquinho mais o que é fazer uma pós-graduação, cursar uma disciplina conosco, fica aí o convite, e eu acho que o tempo inteiro saia da sua zona de conforto, aceite os desafios que a vida oferece. Verdade. O professor Marcelo e a professora Paula querem adicionar alguma coisa?
Rapidinho, então, para complementar o que já foi falado, ponto importante, depende de se fazer iniciação ou não, é importante você se organizar para aproveitar a universidade, como o Cleber falou. A universidade não é só ir para a aula. Então, que eu, quando era aluno, quando teve primeira vez uma semana de matemática na Unicamp, o que eu estava preocupado é, putz, mas vai ter uma prova lá na semana seguinte. Então, o conselho é dar um jeito, gente, porque a disciplina vai estar aí sempre. Você consegue virar uma madrugada, né? Todo mundo é jovem, né? Então não tem problema. Dá um jeito para encaixar os eventos. Tem muita oportunidade, como os cursos de verão, por exemplo. Os alunos do PET estão sempre organizando idas a eventos, ou estavam, né? Até começar essa história toda. Então tem muitas oportunidades fora das disciplinas, e vocês vão se sentir, assim, vocês vão ficar muito chateados se terminarem o curso, deixarem tudo se passar, e depois notarem que vai ficar mais difícil depois. Agora é a hora de fazer essas coisas. E uma coisa importante também é conversa com os professores. Outra coisa é um conceito que eu daria para mim mesmo. Eu não conversava, então eu ficava sempre assim, no escuro, né? Tentando descobrir o que eu ia fazer. Conversa com os professores. Você está pensando em fazer iniciação? Vai atrás de alguém lá que você conhece para perguntar como é que funciona isso. Se você não sabe que área você quer estudar, conversa com os professores. Se você quer saber como funciona o mostrado, conversa com os professores. Conversa com as pessoas, não precisa nem ser só professor, conversa com os veteranos também. Mas não fique só tentando adivinhar o que vai acontecer. É isso. Obrigada, professor. Professora Paula, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria só reforçar isso que a Elizabeth falou, né, que o Marcelo falou, aproveitar as oportunidades dentro da universidade. Tem muita oportunidade para fazer coisas diferentes do que só o que a gente vê na sala de aula. Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa, persistência, né? Não é na primeira queda que a gente vai desistir do que a gente quer. A gente tem que persistir nos nossos objetivos, né? Aqueles mais insistentes é que chegam ao seu objetivo alguma hora. Pode demorar um pouquinho, mas você chega lá. Então, se você já desiste de primeira, olha, não vai dar certo em nenhum aspecto da sua vida. Você tem que ser persistente, não só na graduação, mas em tudo aquilo que você quer. Então, é esse o conselho que eu dou para os nossos alunos. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Acho que essa conversa foi muito importante. Acho que principalmente pelo fato de que, às vezes, a gente, como aluno, acha que está indo de mal a pior por não ter conseguido se organizar direito, ou por estar empacado em alguma lista de exercício, ou por não estar entendendo direito um conteúdo. Eu acho que quando vocês mostram pra gente que vocês também têm dificuldade e que às vezes o que a gente planejou não dá certo, isso estimula bastante e também acho que desmistifica um pouco aquilo de que o professor sabe tudo, sabe? Então, eu acho que o papo foi muito bom. Muito obrigada pela participação de vocês. E o pessoal aqui gostou muito. Teve muitos comentários muito legais. Essa mesa redonda vai ficar disponível no canal do PET. E é isso, pessoal. Daqui 13h45 vai começar o mini curso. Então, muito obrigada. E era isso, pessoal. Joia. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau, até mais.